Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, escuta isso, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel voltou para Ramá. Gente, na versão mais antiga, diz que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi e não deixou mais. Na versão mais antiga, está dizendo desse jeito, que a partir daquele momento que Davi recebeu a unção, o Espírito do Senhor se apoderou-se dele e não saiu mais. Quem quer o Espírito do Senhor também na sua vida? Diga eu quero que o Espírito do Senhor se apodere-se de mim. Ei, se o Espírito do Senhor se apodera de uma pessoa, essa pessoa não cai em armadilhas. Não quer dizer que ela não será perseguida, mas ela será livre, porque a unção está sobre ela. Quem consegue me entender, pessoal? Quem está me entendendo? Quando uma pessoa tem a unção de Deus, por mais que o mal venha, não consegue lhe atingir. Ela está protegida. O Espírito do Senhor se apoderou-se de você. No capítulo 2 do mesmo livro, capítulo 2 e o versículo 4, diz assim: então os homens de Judá foram a Hebrom. Os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá, informado de que os habitantes de Jabes Gileade tinham sepultado Saul. Preste atenção nesse verso que acabei de ler. Os homens. Ei, olha aqui para mim só um instante. A primeira leitura, escuta isso, pessoal. A primeira leitura diz que o profeta Samuel ungiu Davi na presença dos seus irmãos. O segundo texto que li diz que os homens de Judá foram a Hebrom. Hebrom era uma tribo, e lá ungiram Davi rei da tribo de Judá. Foi ungido 2 vezes. Agora abre no capítulo 5 e o verso 3. Eu disse no começo que você prestasse atenção, porque é muito importante a palavra de hoje. 2 Samuel, capítulo 5 e o verso 3. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo, ou seja, uma aliança com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei, atenção para essa frase, sobre todo o Israel. Estamos falando de da terceira unção agora. Você está prestando atenção? A primeira unção foi Samuel, que foi Deus que mandou. A segunda unção, ele foi ungido rei sobre a tribo de Judá. E agora Davi está sendo ungido por todas as tribos. Está sendo ungido rei. Então como assim? Se ele já havia sido ungido uma vez pelo profeta Samuel. Versículo 17, pessoal. Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel terceira vez, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Será que ele veio para cá? Não foi a fortaleza do Ceará,
ele foi para a fortaleza. Que fortaleza era essa? Era o exército de Israel, onde havia as muralhas, onde havia o exército. Então olha bem para mim, preste atenção, porque a mensagem começa agora, pessoal. Não pode faltar óleo ou a unção sobre a nossa cabeça. Traduzindo, não pode faltar a unção do Espírito Santo sobre a minha cabeça. Você pode dizer isso? Não pode faltar azeite sobre a minha cabeça. Muito bem. Então acabamos de ler 3 textos aonde fala de 3 níveis de unção que Davi recebeu. Então eu quero destacar para você que a importância da unção com óleo, claro, o óleo ungido, tá, gente? Tem gente que é ungido com óleo de peroba. Tem gente, né, que é ungido com óleo de peroba, que não tem vergonha na cara. E tem o servo de Deus que é ungido pelo Espírito Santo. O óleo ungido representa o Espírito Santo. É o combustível da nossa vida para vencermos espiritualmente falando. Então o óleo era de extrema importância, pessoal, na época, para consagrar reis, profetas. O óleo no passado era utilizado para isso, e até mesmo em alguns lugares usado também como moeda de troca ou de venda. O óleo. Então eram ungidos para quê? Para terem sabedoria, eram ungidos para receberem autoridade, eram ungidos para terem discernimento, eram ungidos para terem sorte ou vitória nas suas habilidades. Eram ungidos para isso. Agora abre lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. Portanto, pessoal, a igreja, ela sempre está debaixo de unção. Falamos de Davi, agora estamos falando de Jesus, e eu estou querendo dizer que o povo de Deus, a igreja de Jesus, sempre esteve debaixo de unção. Diga: eu estou debaixo de unção. Eu estou. Olhe para mim, preste atenção. Tem muitas pessoas que querem a minha derrota. Mas por que eu não sou derrotado? Porque eu estou debaixo de... Você está percebendo o que eu estou falando? A gente só faz o bem, mas tem gente que quer a nossa desgraça. Eu não sei se você percebeu o que eu acabei de falar. A gente só procura fazer o bem, as coisas certas, corretas, mas tem gente querendo a nossa desgraça, esfregando as mãos para ver a gente tropeçar e cair de cara no chão. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Você que está esfregando as mãos e desejando o meu mal, é melhor você esperar sentado, porque você não vai ver isso, porque eu estou debaixo de unção. Você que está me assistindo agora, que no seu coração você só deseja o bem e o melhor para os outros, você ora, você ajuda, você prega a palavra, você segura na mão,
Mas mesmo tendo essas atitudes, alguém quer ver você tropeçar. E aí eu quero resgatar a palavra que disse: eu quero unção de Deus sobre a minha cabeça. Porque se a unção de Deus está sobre mim, e se não falta essa unção sobre mim, essa macumba gospel, se é que existe isso, essa macumba gospel não vai me pegar, porque eu estou debaixo de unção. Vocês querem ver o meu fracasso, vocês querem ver a minha derrota. A Bíblia diz que os filisteus, quando souberam que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel, que tinha sido ungido pela tribo de Judá, que foi ungido por todas as 12 tribos de Israel, os filisteus se reuniram e disseram: vamos lá acabar com ele. Como que acaba com Davi? Se Davi tinha sido ungido, hein? 3 vezes. É muita burrice de Satanás enfrentar alguém que foi ungido 3 vezes. Se vir, toma fogo. Venha, Satanás, você será queimado. Davi agora tem uma unção poderosa. E sempre destacando a questão da unção, que disse que era usado o óleo para ungir reis e profetas. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então, se o meu líder, se o meu mestre é Jesus, e Jesus está ungido pelo Espírito Santo, eu não vou me perder. Diga: eu não vou me perder. Eu não vou me perder, porque o meu líder, que é Jesus, foi ungido pelo Espírito Santo. Então, gente, o maior privilégio depois da salvação é sermos morada do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo, templo. O Espírito Santo habita em você. Quando você olha para mim, você vê o brilho de Deus. É o Espírito Santo que está me ungindo. Mas quando eu olho para você também, vejo o Espírito Santo ungindo a sua vida para fazer você também vencer. E a unção de Deus, uma vez estando sobre a sua vida, você tem discernimento, você tem direção, você não cai em laço. Como disse, é um privilégio o Espírito Santo descer e fazer morada em mim. Eu sou templo, o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo habita em mim, no meu coração não haverá espaço para ódio, raiva. Se o Espírito Santo habita em mim, na minha vida, no meu coração não haverá espaço para que o inimigo venha semear e guardar em mim pensamentos ruins contra outra pessoa, desejos ruins contra outras pessoas. Não, o Espírito Santo habita em mim. Então, pessoal, com isso nós temos a presença do Espírito Santo agindo e atuando na nossa vida em todos os aspectos, em todos os sentidos: financeiro, familiar, casamento, espiritual. O Espírito Santo, ele sempre vai alertando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo vai sempre alertando você: não faz isso, não vai por esse caminho, freia a tua língua. O Espírito Santo sempre vai nos alertando em cuidados que nós devemos ter. Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo sai, quando o Espírito Santo se retira da nossa vida, tornamos então alvos fácil do inimigo vir e destruir. E olha que o inimigo espera o tempo todo, bramando como leão para nos tragar, esperando só uma ocasião.
não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Então, gente, essa afirmação para nós é muito importante. É muito importante. Eu quero destacar para vocês, ainda a respeito das 3 unções, ou as 3 vezes que Davi foi rei de Israel. Por quê? Os judeus, eles têm um respeito de 3 patriarcas. O primeiro, Abraão, pai da fé. Os judeus, eles têm como patriarcas, ou pai, Abraão, que foi o escolhido de Deus para ser pai da nação. Os judeus também têm como respeito o patriarca Moisés, libertador do povo de Israel do Egito. O povo judeu tem esse respeito. Mas há um patriarca que também tem muito respeito, que é Davi. Porque Davi, ele foi o rei que mais enfrentou inimigos de Israel. Eu digo, enfrentar mesmo, na espada. Não foi Moisés, não foi Abraão, foi Davi. Davi pegou em espada, matou o gigante Golias, aquele que afrontava o exército de Israel. Então o povo judeu tem uma estima, um respeito muito grande pelo rei Davi. Aliás, não se fala nem às vezes Davi, fala-se rei Davi. A importância de Davi é tão importante que Jesus é também chamado filho de Davi. Jesus também é chamado filho de Davi. Então, numa referência, a promessa que Deus fez a Davi em Samuel, segundo Samuel, capítulo 7, diz que o seu trono, eu volto para Samuel, segundo Samuel, capítulo 7, diz que o seu trono terá um sucessor, que se assentará para sempre. Quem seria esse sucessor? Meu Deus do céu, como é que no tempo de Davi, no tempo do profeta Samuel, vai falar de coisas que do futuro, a respeito de Jesus? Samuel está dizendo para Davi que na cadeira dele, no trono dele, alguém vai sentar nesse trono eternamente. Estava falando de Jesus. Então os judeus dizem: Jesus, filho de... Por que chama Jesus filho de Davi? Ô bispo, a mãe de Jesus não é Maria? O pai adotivo de Jesus não é José? Por que Jesus é chamado filho de Davi? Por causa de 2 Samuel capítulo 7, que Deus usou Samuel para dizer para Davi que no trono dele um se assentaria eternamente. Estava falando de quem? Que coisa forte, hein, gente? O cego Bartimeu publicou isso em voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava chamando Jesus de rei. Glória a Deus. Agora em Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 e o verso 32, diz que quando o anjo veio conversar com a Virgem Maria, o anjo diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Está lendo aí? Você não está lendo não, né? Eu vou ler de novo. O anjo disse para a Virgem Maria: ele será grande, estava falando de Jesus, ele será chamado Filho do Altíssimo.
o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Vocês conseguem entender que Deus, Ele está confirmando para Maria o que Ele falou para Davi por meio de Josué há não sei quantos anos atrás? Confirmando. Deus Altíssimo confirmando que Ele quem? Jesus, que estava no ventre de Maria, iria se assentar no trono de seu pai Davi. O anjo está dizendo para Maria que o trono que Jesus iria sentar seria de seu pai Davi. O anjo falou claramente que o seu reino seria eterno, como também disse para Samuel, disse para Davi. Agora observe, pessoal, que nos textos que lemos, Davi foi ungido 3 vezes, certo? Lá em Samuel 16:13 diz que Davi foi ungido pelo profeta Samuel na sua casa, na presença de seus irmãos. Isso foi uma unção profética: você será o rei de Israel. A segunda unção, em 2 Samuel capítulo 2 e o verso 4, diz que Davi foi ungido em Hebrom pelos anciãos de Judá. Observe, na presença da sua tribo. Da sua tribo. Davi era pertencente à tribo de Judá. Então Davi, na segunda unção, foi ungido pelos seus contemporâneos. A segunda unção. A terceira unção, em 2 Samuel capítulo 5 e o verso 3, Davi diz que Davi foi ungido na presença de todos os anciãos de todas as tribos de Israel e de Judá. Está falando de Israel e de Judá porque Israel tinha se separado, tinha se dividido. Vocês sabem disso, né? Então notaram que cada vez que Davi é ungido, há uma expansão. Quantas vezes ele foi ungido? 3. Cada unção ele cresce. A cada unção ele se torna mais forte. Olha, pessoal, se ser ungido uma vez já faz uma grande diferença, imagina sendo ungido 3 vezes. É forte ou não é? Então, Davi é ungido pelo profeta, Davi é ungido pelos anciãos de Judá, Davi foi ungido por todos os anciãos das 12 tribos de Israel. Então, somente na terceira unção é que Davi vai para Jerusalém com seu exército para conquistar a fortaleza, que era ocupada na época por inimigos jebuseus. Jerusalém não tinha o nome de Jerusalém, era Salém. Esse nome Jerusalém, quem deu foi Davi. Lá se chamava Salém, terra dos jebuseus. Eles estavam lá. Então olha para mim, quando Davi recebe a terceira unção, agora por todas as tribos, ele pega o exército e diz: vamos para Salém, vamos desapossar os jebuseus, vamos conquistar a fortaleza. A fortaleza era um lugar de muros altos e também montes e rochas altas. Para quem não conhece Jerusalém, Jerusalém é chamada Jerusalém de ouro. Lá você não vê casa azul, lá você não vê casa rosa, lá você não vê prédios. Você só vê todas as casas e prédios numa só cor, em toda a cidade. É chamada Jerusalém de ouro, cor de rochas montanhosas, estratégias para lutar contra inimigos da época. Então Davi vai se apossar da terra prometida,
dita pelo Senhor para Moisés. Agora Israel tem uma capital chamada Jerusalém. As 12 tribos estavam divididas, umas para o lado do sul, outras para o lado do norte. Mas agora, no reinado de Davi, essas tribos se juntam. Agora todas as tribos saem dos lugares longes e se ajuntam em Jerusalém para morarem na cidade prometida por Deus desde os tempos de Moisés. Glória a Deus, pessoal. Então foi uma unção para conquistar. Então eu imagino, olha para mim, presta atenção. Eu imagino que a primeira unção, aquela lá de Samuel, foi para dizer o seguinte: você será. A primeira unção era uma promessa. Você? Por que você será? Porque quando Davi foi ungido, pessoal, preste atenção. Quando Davi foi ungido, Davi tinha cerca de 14 anos. A primeira unção. Ele era um jovenzinho. Assim que Samuel ungiu Davi, ele já sentou no trono? Alô, pessoal, fala aí, gente. Acorda aí, pessoal. Assim que Samuel ungiu Davi, ele imediatamente sentou no trono? Como disse, ele tinha 14 anos. Ele não sentou no trono. Então por isso que eu digo que essa primeira unção foi: você será. Será o quê? Rei. Será que você tem essa unção? Você será isso, você será aquilo. A primeira unção. Davi passou 20 anos estudando, se preparando, até que o trono foi desocupado por Saul. E agora Davi foi ungido segunda vez rei, agora pelos anciãos de Judá, terra dele, terra de Davi, reconhecido como rei em Hebrom. Não passou-se muito tempo, agora Davi recebe a terceira unção, como toda a totalidade das tribos, dizendo: você é o nosso rei. Então a segunda unção, ele já havia casado com a filha de Saul, tinha aproximadamente 30 anos, né? E reinou lá em Judá, em Hebrom, por 7 anos. E na terceira unção, Davi já estava na faixa de 40 anos e reinou em Israel por cerca de 33 anos. Levou 7 anos ainda para receber a terceira unção, mas depois que recebeu, reinou 33. Vocês observaram que a cada unção ele avança mais, ele vence mais. Davi conseguiu unificar 12 tribos de Israel, que antes eram divididas por causa da partilha do reino do sul e do norte. Lembram disso? Que eu falei já, separação do reino do sul e reino do norte. Davi então toma Jerusalém e torna a capital de toda a nação. Consegue realizar esse feito. Na primeira unção ele foi ungido para ser. Na segunda unção ele foi ungido para exercer. Na terceira unção ele é ungido para crescer. Pegando aí sempre esse verbo ser. A primeira, você vai ser. A segunda, você vai exercer, toma posse. A terceira, você vai crescer. Então nós vamos receber uma unção hoje, no alto da nossa cabeça hoje. E Deus está dizendo para você: você vai ser. Amém? Domingo que vem vamos receber uma outra unção para você exercer. E no último domingo você vai receber outra unção para você crescer. Diga: eu vou crescer, em nome de Jesus. Davi foi ungido para ser rei.
Davi foi ungido para exercer o exercício, sentando no trono. Na terceira vez, para crescer em todo o hemisfério da terra prometida. É uma palavra que nos inspira, pessoal. Então, se formos analisar bem esses 3 níveis, a primeira unção foi uma unção de chamado para ser. A segunda unção foi a unção de confirmação do chamado, porque Deus estava vendo Davi como homem segundo o seu coração. E a terceira unção foi uma unção de aprovação. Você está indo muito bem, aprovação do seu chamado. Você tem um chamado, pessoal, por Deus, sim ou não? Então, se você tem um chamado, Deus vai cumprir o que disse que iria fazer na sua vida. Você recebe isso? Se você foi ungido, escolhido, Deus vai cumprir isso também na sua vida. Embora existam meia dúzia de pessoas torcendo para que você caia de cara no chão, embora existam pessoas torcendo para a sua desgraça, se Deus ungiu você, escolheu você, você vai ser, você vai exercer e você vai crescer. Diga glória a Deus. Se a unção de Deus está com você, você só vence. Você passa por provas. Davi também passou por um bocado de situações difíceis. Por exemplo, na sua família. Na vida de Davi não foi só rosas e flores, não. Houve espinhos. Na família de Davi, eu estou falando de filhos, houve uma traição. Davi traiu sua esposa Mical com Betseba. Nasceu uma criança e morreu, porque Deus disse que não viveria. Houve uma bagunça, porque o filho de Davi deitou-se com a sua própria irmã, estuprou ela. O outro filho de Davi, Absalão, puxou a espada para matá-lo. Houve tempos difíceis dentro da casa de Davi, mas também por escolhas erradas, por falhas. A ver que todo homem é falho. Existe algum ser humano perfeito? Existe? Não. Eu não sou. Você é perfeito? Eu não estou vendo nenhuma asinha aqui. Porque não existe ninguém santo. Só um. Quem é santo? Somente Deus é santo. Certo? Mas na medida em que Davi vai vendo esses incautos na sua vida, ele vai se aprimorando. E o melhor de tudo é que ele aprende com seus próprios erros a não cometê-los, se converte de verdade e quando morre, não morre em desgraça. A morte de Davi não foi uma desgraça como foi a de Saul. Saul se matou. O primeiro rei de Israel se matou. Mas Davi não. Davi morre em ditosa velhice. Davi não morreu em guerra. Davi morreu de velho. Glória a Deus. Não morreu em desgraça. Portanto, o respeito por esse homem, de ter tido uma história, um legado inspirador para todos nós, a ponto do próprio Deus falar por boca de um anjo para Maria, para a Virgem Maria, que estava grávida de Jesus. O anjo dizendo para ela: esse filho que está no teu ventre será grande e assentará no trono de seu pai Davi. Não sou eu que estou inventando, não, está escrito.
Então Deus está fazendo jus à vida de Davi, colocando o seu filho Jesus, dizendo: senta no trono de Davi. Ô bispo, Davi então foi maior que Jesus? Não, não, mas foi um ser humano que foi capaz de ter um coração segundo o coração de Deus. Eu disse um ser humano que foi capaz de ter um coração segundo o coração de obedecer a Deus. Ô bispo, mas o senhor acabou de dizer que ele pecou, que ele adulterou. Como homem ele errou, mas até no seu erro ele se levantou, e quando se levantou foi muito mais ungido como antes, como nunca, porque o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Dá uma inveja santa, não dá? Dá uma inveja santa, não dá? Dizer: eu também quero ser como Davi, ser ungido do Senhor. Eu quero essa unção. Quem quer essa unção para você? Diga eu. Uma unção para a sua família, para que a sua família reconheça que você é ungido do Senhor, que a sua tribo, ou seja, seus vizinhos, reconheçam que você também é ungido do Senhor, e que toda a nação também venha ouvir falar de você, dizendo: ela é ungido do Senhor. Então Davi andou com Deus, a unção de Deus que estava sobre ele lhe dava habilidade para vencer inimigos e sabedoria para reinar sobre um povo que, digamos, estava sofrido e bagunçado pela bagunça que Saul havia deixado. Saul havia deixado um reinado bagunçado, pobre, confuso, fraco, um exército desanimado. Davi pegou um reinado de Saul troncho, ruim, mas como a unção de Deus estava sobre ele 3 vezes, a Bíblia diz que o reinado de Israel prosperou. A Bíblia diz que os filisteus e os inimigos diziam: não enfrentaremos Israel enquanto Davi estiver lá. Os inimigos tinham medo de Davi. Louvado seja Deus. Os inimigos respeitavam, pensavam 2, 3 vezes em enfrentar Israel sobre o comando de Davi. Eu quero essa unção para mim. Diga: eu quero essa unção para mim. Você quer essa unção? Então procure de alguma forma se inspirar nessa história de Davi e andar na presença do Senhor, fazer aquilo que agrada o Senhor, ter um coração e uma vida totalmente voltada para Deus. Não se deixe levar pelos seus sentimentos de raiva, vingança ou de ódio. Deixe-se levar pela presença do Espírito Santo na sua vida. Por mais que o seu ego não concorde com isso, mas é o Espírito Santo que está dizendo: ande por esse caminho. E você vai dizer assim: amém, eu vou andar por esse caminho. Glória a Deus, pessoal. Quem crê nessa palavra, diga eu. Então fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.